O mais importante desse filme é que finalmente essa minha camiseta que eu já tenho há alguns anos tem alguma utilidade e faz algum sentido no vídeo que eu tô gravando. Além disso, Caça-Fantasmas Mais Além é um dos filmes mais divertidos, mais legais deste ano. Vocês podem ver que ao longo dos anos eu raramente usei palavras como esse filme é legal, esse filme é divertido. Primeiro porque eu acho que isso vai muito do gosto de cada um, né? Eu acho que um filme ser legal ou não vai depender daquilo que você espera, vai depender dos filmes que você já assistiu. Então, se você não está acostumado a assistir filmes lentos, você pode assistir um filme mais lento e achar chato. Enquanto outra pessoa que está acostumada a assistir filmes lentos pode achar aquele filme lento muito legal. E o mesmo com praticamente todos os estilos de filme possíveis. Mas eu uso com tranquilidade aqui para Caça-Fantasmas, que é um filme muito divertido e, acima de tudo, um filme que é uma homenagem aos anos 80 e, mais do que isso, é um filme que é uma homenagem ao nerd. É um filme que diz que ser nerd é legal e contraria um pouco aquilo que a gente viu ao longo de muitos anos, principalmente os anos 80, e começa a retratar o nerd de uma outra forma. Então eu acho que basicamente toda a discussão de Caça-Fantasmas vai passar um pouco por isso. É um filme dirigido pelo Jason Reitman, ele que é filho do Ivan Reitman, que era o diretor lá do Caça-Fantasmas antigo. E eu fiquei meio na dúvida quando escolheram ele para dirigir esse filme, se não era apenas uma escolha por ser o filho do Ivan Reitman. Porque sim, eu gosto do Jason Reitman, eu gosto de quase todos os filmes que ele fez. Todos os filmes dele têm até uma pegada meio cômica, como Amor Sem Escalas, como Juno, como Obrigado por Fumar, mas sempre tentando debater temas mais sérios. E aqui em Caça-Fantasmas é um filme totalmente focado nessa diversão nostálgica. E olha, ele lida muito bem com isso. Ele lida muito bem com elementos já estabelecidos, com elementos que a gente está acostumado a assistir, só que ele consegue dar uma cara dele a esses elementos e em nenhum momento você fica pensando muito, eu já vi esse tipo de coisa 1 milhão de vezes. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, a família que vai ser despejada de casa, algo que milhares de filmes já exploraram para começar uma jornada, por exemplo, para mostrar aquela situação familiar. A gente vai ter aqui a mãe solteira, a gente vai ter aquele filme em que as crianças resolvem tudo e os adultos acabam atrapalhando porque os adultos não acreditam naquela fantasia, algo que a gente viu 1 milhão de vezes em filmes dos anos 80, só que ele consegue trabalhar isso tudo de uma forma impressionantemente orgânica. Tudo isso vai surgir e você não vai ficar pensando muito naquilo. E o mesmo vale para as referências. Antes de passar o filme, né, não sei se em todas as sessões, provavelmente não, mas na sessão de cabine de imprensa, eles passaram um videozinho do Jason Reitman falando que esse filme ia ter um monte de easter eggs, realmente tem, e que os fãs iam pirar, iam ficar procurando os easter eggs e tal. E eu comecei vendo aquele vídeo antes de começar a sessão, eu fiquei pensando, ok, e como vão trabalhar esses easter eggs? Porque a gente sabe que tem muitos filmes que jogam easter eggs só para esconder roteiros problemáticos e pro fã sair feliz porque tem um monte de easter eggs. Mas aqui não, aqui até esses easter eggs, até as revelações, as referências aos filmes antigos e à franquia são muito bem feitas. Então o Jason Reitman, ele vai criar sempre dois momentos aqui, o momento da descoberta, o momento do suspense. Então todas essas revelações, ele vai criar meio que um mistério dessas crianças procurando algo, e quando elas resolvem, olha, é algo que foi usado pelos caça-fantasmas, olha, o meu avô fazia parte dos caça-fantasmas, e por aí vai. Então ele vai criar tudo isso com um tom meio de suspense, meio de descoberta. Então vão ser cenas menos iluminadas, com mais sombras. Ele vai tentar criar esse suspensezinho juvenil que vai ficar bem legal, só que acima de tudo ele vai dar uma motivação, ele vai dar o motivo daqueles easter eggs, daquelas referências estarem na história. Então
em quase todos os casos, né, com algumas pequenas exceções que são apenas referências mesmo, eles descobrem o carro dos caça-fantasmas. Aquele carro vai ter uma função muito importante na trama. Eles descobrem outra coisa dos caça-fantasmas. Aquilo vai ter uma função muito importante na trama. Então, com exceção de algumas referências, como por exemplo, o professor passando filmes de terror dos anos 80 para as crianças e tal, na maioria das vezes, todas as referências, todos os easter eggs são bem trabalhados dentro da trama. Algo que muitas obras que fazem homenagem aos anos 80 atualmente não conseguem fazer da mesma forma. A gente tem, por exemplo, Stranger Things, que é cheio de referências. Eu gosto bastante de Stranger Things, mas a maioria das referências lá vão ser apenas, olha só, eles estão vestidos de caça-fantasmas, porque era o ano de lançamento de caça-fantasmas. Tipo, não é um problema, mas não tem nada ali que agregue tanto pra trama em muitas das referências. Aqui não. Aqui o Jason Reitman consegue fazer esse bom trabalho ao pegar todos esses elementos do universo Caça-Fantasmas e integrar a história, integrar a narrativa. E eu gostei bastante. Mas, acima de tudo, esse é um filme sobre o nerd, sobre ser nerd e como atualmente o nerd é visto de outra forma. Então ele vai traçar esse paralelo entre os anos 80, onde tinha toda essa onda meio nerd, mas que muitas pessoas olhavam e rejeitavam, deixavam o nerd de lado, como a gente já viu trabalhado em muitos filmes, e aí a gente vai ter aqui os anos atuais em que o filme vai falar pra gente, olha, ser nerd é legal. E tudo bem, esse filme surge em um momento onde o nerd já está estabelecido, onde a cultura nerd ganha força a cada ano que passa e rende mais dinheiro para a indústria. Mas ainda assim eu gosto como ele trabalha isso. Então a gente vai ter, por exemplo, a personagem principal para mim, né, que é a garota, ela é a verdadeira protagonista do filme, e a mãe vira para ela e fala: não seja você mesma, porque ela é nerd, e na visão da mãe, ser nerd não é algo muito popular, não é algo que as pessoas vão gostar. Só que no final ela vai ser ela mesma e ela vai encontrar amigos, ela vai ser aceita da forma como ela é. Ela vai contar aquela piada nerd que a mãe acha super boba e vai ter gente que vai dar risada. Então ela vai encontrar o seu nicho, ela vai encontrar o seu público, ela vai encontrar amigos. Ao mesmo tempo, a mãe que tem essa mentalidade no começo vai ter toda uma jornada contrária até ela entender que, ok, agora a filha dela é uma pessoa legal, é legal ser assim atualmente. Então todo o filme pra mim vai rodar em torno de como ele vai lidar com o nerd, como ele vai lidar com os anos 80, que talvez tenha sido os anos mais nerds possíveis, e vai fazer uma série de homenagens. Então essas personagens de hoje vão ser divididas basicamente em dois grupos. Aqueles que olham para os anos 80 com nostalgia e que querem resgatar aquilo. Então a gente vai ver isso na menina, a gente vai ver isso no personagem do Paul Rudd, que também tá muito engraçado, a gente vai ver no podcast ali, né, que vai até trazer muitas daquelas ideias de conspiração e tal, que é algo que foi muito forte também em filmes dos anos 80, de alienígena e tal, versus os outros personagens que não acreditam nisso. Então, o policial, a mãe, que olham para aquilo e acham tudo meio ridículo, e nesse meio termo vai ter o personagem do Finn Wolfhard e a garota que ele gosta, que vão ficar ali, ok, e começam a acreditar, começam a aprender o lado oitentista e tal. Então vai ser uma grande homenagem aos anos 80, criando esse embate entre aqueles que veneram os anos 80, aqueles que veneram o mundo nerd, aqueles que veneram essa ciência, né, que eles vão trabalhar aqui no filme, contra aqueles que acham tudo aquilo meio bobagem, e a maioria desses personagens que acham meio bobagem vão, claro, ter uma jornada contrária até perceber que aquilo tudo é legal. É um filme bem oitentista que vai conservar muitos desses elementos, alguns eu já falei aqui, mas a trilha sonora vai ser uma trilha sonora de aventura bem oitentista. Os efeitos visuais, eu gostei muito disso, porque todo mundo tem essa ideia atualmente que CGI tem que ser super realista e tal. Não, gente, o CGI ele tem que funcionar como um elemento do filme de acordo com o filme. E aqui eles trabalham esse CGI que fica até meio ultrapassado, mas que combina muito com essa lógica. É um CGI meio dos anos 80, que vai fazer referência aos Caça-Fantasmas originais, mas que vai combinar muito com a proposta aqui, tanto nos fantasmas quanto nas armas utilizadas. E claro, a estrutura também é uma estrutura muito semelhante, por exemplo, à estrutura do filme original.
Ainda assim, não é um filme com tantos fantasmas, não é um filme tanto de caça-fantasmas como a gente está esperando. Pelo contrário, é um filme que está redescobrindo a franquia. Então, ele vai usar a descoberta com esses elementos todos que eu falei, então eles vão encontrando esses elementos dos caça-fantasmas antigos, ao mesmo tempo que mostra uma franquia se redescobrindo. Então, a gente vai ter todo esse suspense, toda essa descoberta, até que no momento, no ápice, a gente vê os fantasmas chegando, a gente vê a franquia como a gente conhece. Então é como se fosse o primeiro passo, o primeiro filme de uma nova redescoberta para a franquia. E aí vem algo que me deixou meio dividido, o final que vai por um caminho até mais fácil, o caminho de agradar o fã. E você que é fã dos Caça-Fantasmas, eu sou muito fã dos Caça-Fantasmas também, você provavelmente vai pirar com o que acontece no clímax aqui do filme, no terceiro ato do filme. Só que, por outro lado, eu fico me questionando se eu gosto tanto dessa escolha. Lógico, o lado fã fica muito feliz, o lado fã fica muito feliz com as cenas pós-crédito, por exemplo, e tal. Mas, por outro lado, eu penso, tá, eles estavam fazendo um bom trabalho de resgatar os anos 80, mas dar uma cara meio nova. E no terceiro ato a mensagem é muito clara. A gente quer resgatar os caça-fantasmas que vocês já conhecem e eles meio que abandonam com as escolhas que eles fazem, claro, não vou dar spoilers aqui, eles abandonam um pouco essa ideia de uma renovação da franquia a partir de elementos que a gente já conhece. Eles vão totalmente para o que a gente já conhece da franquia. Então, eles privilegiam aquilo que já foi feito em prol daquilo que, contra aquilo que eles estavam criando de novo aqui. Não sei se eu gosto tanto dessa escolha final, mas eu sei que é uma escolha que vai animar demais aos fãs e também tudo vai depender do que eles vão fazer nos próximos filmes, que provavelmente vão ter próximos filmes. Mas nesse primeiro passo dado, eu fiquei me questionando, assim, o lado fã gritou, gostou, o lado um pouco mais cético, nem tanto assim. E, claro, não é um filme que tudo funciona, tem muitas piadas pra mim que não funcionaram, por exemplo, aquela envolvendo o Marshmallow, eu gostei no começo e depois eu falo... Tá, ficou meio bobinha, então, ou ficou meio que só na referência e tal, então nem tudo funciona. É um filme que parece que a gente já conhece muito bem, porque ele vai usar elementos que a gente já conhece muito bem, mas no geral eu acho que o Jason Reitman faz um bom trabalho aqui em resgatar essa franquia, em redescobrir essa franquia ao mesmo tempo que ele tem algo a dizer de novo. Então eu achei muito interessante, gostei muito do elenco aqui, todo mundo do elenco, gostei bastante. Então é um filme que vale muito a pena, principalmente para você que é fã de Os Caça-Fantasmas. É uma diversão, assim, indescritível, digamos assim. Então é um dos filmes mais divertidos que eu vi nos últimos tempos nesse cinema blockbuster hollywoodiano. Dá para você fazer grandes blockbusters divertidos e ao mesmo tempo ter algo a dizer, fazer filmes que têm algo a contar para o público. Eu acho que Caça-Fantasmas faz isso muito bem. É por tudo isso que eu vou dar uma nota 7,5 pro filme. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês são fãs ou não da franquia. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Por hoje é isso e corta.